Então, boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula aqui em Vila Lobos. Começando um novo projeto aqui, Casa Espírita a Caminho do Pai. E vamos começar essa aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre o passe. Está olhando ali. Então, todo mundo tem, a gente vai em umas casas espíritas e a gente vê os passistas dando passe, as pessoas recebendo, às vezes eles ficam com a dúvida do que eu tenho que fazer, e tu vê um monte de gente, um monte de passista fazendo movimentos, uns não fazendo movimento, a gente vê água fluidificada, a gente vê várias coisas acontecendo e a gente fica em dúvida o que está acontecendo, o que de fato é, e hoje a gente vai esclarecer. Então, o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela se baseia nos ensinamentos dos espíritos. Então, não adianta dizer que eu sou espírita, se eu chego aqui e vou falar de amor, perdão, qualquer assunto, e eu não falar da onde eu estou tirando isso, se é do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo os Espíritos, eu tenho que ter uma fonte. Os Espíritos vieram até nós, a terceira revelação de Deus, para nos ensinar a seguir o caminho, né? A primeira foi de Moisés, através dos 10 mandamentos, o segundo foi Jesus, através do seu amor, e a terceira revelação foi o Espiritismo, ele que veio nos ensinar. Até Jesus falou no apóstolo João: eu vou, mas enviarei outro em meu lugar, e esse vos falará tudo que não pude falar. Então foi dada isso que começou o Espiritismo, através do Allan Kardec começar a fazer toda a doutrina no Livro dos Espíritos, fazer as 1019 questões ali, ele nos respondendo, e todos os outros livros a seguir. Só Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, né? Então hoje nós vamos estudar o que? O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra ali do Allan Kardec, né? Ele fez se baseando na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fez um complemento que foi o Livro dos Médiuns. Vamos ver Mecanismos da Mediunidade, que é do Chico Xavier, nós vamos ver a Gênese, que é de Allan Kardec, nós vamos ver vários outros livros para poder tentar entender isso aqui. Então eu vou começar falando sobre o magnetizador. O magnetizador ordinário é um verdadeiro tratamento seguindo regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea. Alguns até as possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. A intervenção de um potencial oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Quando começou a doutrina espírita ali, tinha os magnetizadores. Os magnetizadores, a medicina era muito defasada naquela época, em 1800, 1700. Então, se uma pessoa estava meio inchada, o médico lá cortava, fazia os cortes e saía sangue. Quando a pessoa morria, e o médico achava que ela precisava fazer isso. Então, a medicina era muito debilitada naquele momento. Então, um tal de Mesmer, ele começou a perceber que tu estendendo a mão na pessoa, com o intuito de ela melhorar, ela se curava, era melhor que a medicina naquela época. E começaram a fazer os magnetizadores. Só que os magnetizadores não acreditavam na doutrina espírita. E depois de 1848, 58, começou aquele fenômeno das mesas girantes. E tudo ao redor do mundo começou, as mesas estar paradas, quando elas começavam a subir, descer, e todos ao redor do mundo. E daí acionaram o Allan Kardec e ele começou a estudar esses fenômenos espíritas, né? Então, o magnetizador, o que é um passe magnético? Passe magnético é, por exemplo, o halo, aqui, eu vou dar um passe numa pessoa e eu estou usando os meus fluidos. É só eu que estou fazendo todo o passe, eu estou usando os meus fluidos do meu organismo, da minha saúde, por isso que é bom a gente estar bem com a saúde, e os fluidos também da minha moral. Então, se eu sou uma pessoa iluminada, eu faço bem e tudo mais, vai ter esse fluido. Então, independente, e eu não acreditando na intervenção dos espíritos, esse é o passe do magnetizador. O passe espírita, vamos dizer, que acontece nas casas espíritas, é o espírito intercedendo junto com o médium.
Então foi o que eu li aqui. É um magnetizador, só que tu pede intervenção dos espíritos. Eu rogo ao que um bom espírito venha até aqui, me interceda e me ajude a dar esse passe. Então a cura vai ser bem melhor, tu vai ampliar, tu vai pedir uma ajuda ali do plano espiritual. Então o espírito ele vai botar as energias em cima de mim e eu as energias sobre a pessoa. Esse é um passe espírita que a gente vê, né? E tem o passe dos espíritos. O passe dos espíritos, ele dá um passe sem intervenção do médium, sem intervenção. Se a gente for assistir o filme Nosso Lar, quando o André Luiz voltou para casa e ele encontrou a sua mulher com outro marido, e depois de todo aquele drama que ele sentiu, ele voltou e deu um passe nele, ele não pediu um encarnado. Então a gente vê esses fenômenos, às vezes vem o plano espiritual na nossa casa, interceder por um e que o outro, eles não precisam do encarnado. Eles podem pegar o fluido vital nosso através da natureza, de algum outro lugar, né? Vamos dar continuidade aqui. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre o assunto. Podemos considerar-se as pessoas dotadas de força magnética, um médium magnetizador, como formando uma variedade de médiums? Não há que duvidar. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e que lhe dá as qualidades necessárias. Então ele dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Faz essa questão. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Tem pessoas que dão passe a alguma coisa, um padre ou alguma outra religião, e não acreditam nos espíritos. Vamos ver o que ele fala aqui. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, sem dar por isso do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, se tu vai fazer um bem, tu vai atrair um bom espírito. Se tu vai fazer o mal, tu vai atrair o mau espírito, acreditando ou não. Agiria com a maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria coisas que considerarias milagres. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego das pessoas magnéticos? Certamente. Não tem isso múltiplos exemplos? Nesse caso, há também ação magnética, ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiramente médias, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médios curadores, conforme os entendas. Aqui ele dá mais uma continuidade. Agora a gente vai para o livro da Gênesis. Então a gente conseguiu entender o que é um passe do magnetizador, um passe passista e um passe que é só dos espíritos, né? No livro da Gênesis, no item 33, ele vem com bastante conteúdo interessante. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força, e sobretudo a qualidade do fluido, foi o que a gente comentou. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico. Então os espíritos podem interceder para fazer alguma pessoa dormir, né? Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Esse é o passe passista, que serve de veículo para esse derramamento. Então a gente serve de veículo. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferirem, humano-espiritual, combinando com o fluido humano, ou o fluido espiritual lhe imprime qualidades
de que lhe carece. Então, às vezes, a gente sabe como a gente é muito imperfeito ainda, então o Espírito vem com todo o seu amparo e vê o que a gente está carecendo, e ele consegue apaziguar essas qualidades que a gente não tem e refazer um passe bom ali, né? Diferente de um passe de um magnetizador. O fluido espiritual imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é humilde, espontâneo, porém as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Então ele pode ser espontâneo, eu posso fazer o passe sem pedir para o bom espírito, mesmo assim ele vai fazer espontaneamente. Ou tu pedindo para ele, fazendo apelo, ó, que o bom espírito, o anjo da guarda, o espírito a fim de mim, possa me ajudar nesse momento, nesse passe. E a gente fazendo de coração, esse passe vai sair melhor. O que é o magnetismo pessoal? Tem muita gente que tem o dom de curar. Por exemplo, Jesus, né? Aqui o Emmanuel, que é o orientador espiritual de Chico Xavier, o Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, ele fez vários livros, pegava uma frase do Evangelho e fazia um texto comentando. Então ele pegou esse texto aqui, e toda a multidão procurava tocar-lhe porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Daí o Emmanuel dá uma comentada nesse texto. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualista do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Ele emanava irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima da paz, que alcançava cantos e gozava a companhia. E assim ele vai indo. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da reforma íntima, praticar o bem, fazer o bem, tentar buscar o amor, não julgar, o perdão, todos esses preceitos de Jesus, porque daí imagina como é que vai ser o teu passe, né? A gente tem que ver, se a gente for trabalhadores nessa casa, que a gente vai começar toda terça-feira, na terça-feira a gente tem que ser um dia que a gente está muito bem, a gente não pode brigar com esposa, com filhos, com ninguém, manter uma harmonia, uma paz, para quando a gente está no momento ali do passe, eu poder exteriorizar fluidos bons, fluidos benéficos, né? Se eu tiver ruim, com ódio, com raiva, inveja, não vai ser bom aquele passe, né? Vou botar, por exemplo, um caso aqui do Chico Xavier. Teve um caso que o Chico Xavier, quando ele morava em Luiz Gonzaga, ele começou a abrir um centro espírita, teve uma mulher que foi no trabalho dele, ele trabalhava num trabalho e queria exigir para falar com ele. Daí o patrão falou que ele não estava. E depois falou que estava em outro lugar, na casa dele. Aí foi lá na casa dele e disse que não estava. Daí depois ela estava com tanta raiva que quando chegou na casa espírita, viu ele e deu um tapa na cara dele. E o Chico Xavier ia ter que dar um passe nela. Então tu imagina, tu recebe um tapa, quem tu pensa que tu é, que eu fiquei o dia inteiro atrás de ti e tu nem para me atender. Então a gente vai acontecer esses certos casos com a gente. Então, numa noite, esse relato desse livro ele está no As Vidas de Chico Xavier, que é um livro da autobiografia dele, baseado no filme do Chico Xavier, que é fantástico o livro, conta toda a história dele. Quem quiser ver no meu canal do YouTube, tem umas palestras contando do Chico Xavier. Uma noite, uma jovem aproximou-se dele no centro de Luiz Gonzaga e reclamou de uma dor de cabeça. Chico pediu... Opa, não está aqui. Depois eu vou contar isso aqui. Eu vou contar o caso do caso espírita. Eu tinha deixado aqui, mas sumiu. O exemplo do caso do passe do espírito para a pessoa sem influência do encarnado. Uma noite, uma jovem aproximou-se dele no centro Luiz Gonzaga e reclamou de uma dor de cabeça insuportável.
Chico pediu para ela acompanhar a leitura do Evangelho. Acompanham a palestra, alguma coisa que estão falando, né? Foi tiro e queda. A moça ficou boa. A cura repentina recebeu uma explicação surpreendente. A tal mulher havia tido uma discussão violenta com o marido e quase foi agredida por ele com uma bofetada. O golpe foi evitado, mas o marido a atingiu vibracionalmente. Então, numa discussão em casa, a mulher está com uma dor de cabeça e foi daquela discussão e ela chegou na casa espírita para receber o passe. E o Emmanuel, o Chico Xavier, percebeu esse caso. A tal mulher havia sido uma discussão violenta com o marido e quase foi agredida por ele com uma bofetada. O golpe foi evitado, mas o marido atingiu vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos negativos que invadiram seu aparelho auditivo, causando a enxaqueca. Logo que a reunião começou, o doutor Bezerra, o espírito, colocou a mão sobre a cabeça dela e Chico viu sair de dentro do seu ouvido um cordão fluídico escuro, negro responsável pela dor. O protegido de Emmanuel tinha os poderes cada vez mais afiados. Então, às vezes a gente está numa casa espírita e acha que não estamos sendo atendidos, e quando vê ali sentado, vai o espírito, vê a pessoa que está precisando de certo amparo, e ele mesmo faz essa cura, né? Então a gente conseguiu ver um pouco sobre os passes. Aqui eu vou falar uma coisa aqui. Tá. Resumindo, né? Deus criou dois elementos gerais do universo: o princípio material e o princípio espiritual. Isso aí está no nosso estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente acompanhou, tem vários livros falando isso. Daí esses dois elementos gerais do universo, ele criou as leis que regem todo esse universo. Então tudo ou é matéria ou tudo é espírito. Tudo que ele fez ali. Então isso aqui é a matéria, o nosso corpo físico é matéria e o nosso espírito é espírito. E o corpo e a matéria e o espírito, ele vai sempre evoluir junto. Então, por exemplo, a gente começou lá pelo minério, depois passou pelo vegetal, depois passou para o animal, a gente começou a sentir um instinto, né? A mobilidade, e depois de várias encarnações de animais a gente passou pelo espírito. Então o princípio inteligente começou a virar espírito e a gente começou a encarnar como homens, essa que fala ali. E daí nós temos o corpo físico e o espírito, e no meio deles está o perispírito. O perispírito que une o espírito e o corpo. Então, quando a gente tem o corpo, o espírito, o perispírito e o corpo, é que a gente está encarnado. Quando a gente está desencarnado, é só o espírito e o perispírito. O perispírito é tipo uma roupa do espírito e o perispírito é uma roupa do corpo. Então, para a gente se conectar com a espiritualidade, a gente tem que acessar o corpo do perispírito. E quando a gente vê muita gente, a gente viu o espírito, alguma coisa, na verdade a gente está vendo o perispírito desse espírito. Porque a doutrina espírita só fala desses 3 corpos, mas os espiritualistas vão falar de 7 corpos espirituais. E tu vai chegar evoluindo esses corpos, corpo somático, corpo mental, até chegar no espírito. E como eu já falei várias vezes, a gente começou minério vegetal, tudo lá, e a gente vai passar por espíritos imperfeitos, espíritos bons e puros. Então a gente tem essa hierarquia dos espíritos. E a gente hoje estamos como espíritos imperfeitos, porque ainda a gente tem inveja, raiva, ódio, ciúme. Depois a gente vai passar para espíritos bons e depois espíritos puros, quando a gente for do nível de Jesus como ele é. Na verdade, ele já é mais que espírito puro, é espírito Krishna. Então, falando só um pouquinho aí, agora nós vamos falar passe e a sua importância. Na questão 98 do Consolador, que é de Chico Xavier pelo Emmanuel também, ele é tipo um livro dos espíritos. Ele faz a pergunta: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, que é o fluido universal, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais, que é do médio ali. Então ele é que nem quando a gente vai doar o sangue, a gente está meio fraco e a doação de sangue vai revigorar nós. O passe é a mesma coisa. O livro Consolador, o passe é uma terapia espiritual que envolve a troca de energias entre o paciente, o passista e o plano espiritual.
O objetivo é reequilibrar o espírito e o perispírito, o que pode auxiliar na harmonia do corpo físico. Vamos ver a sua importância. Aqui está no livro Operações Magnéticas do Passe. Comparamos o médio passista de sua condição a uma chave magnética, vigorosa e imprescindível, na missão de socorro e destinada a ligar os potenciais de auxílio. O passe é um auxílio, tá? Entre os dois planos em que envolvemos presentemente. Nesse sentido, encarecemos a necessidade do cristianismo em todas as tarefas do espiritismo. Todo cooperador humano emite raios vitais próprios, e somente o cristianismo sentido e vivido melhora e ilumina as manifestações da nossa alma. O mediador-chave precisa trazer ao nosso concurso substâncias puras para ser usada em serviço de restauração de perispíritos necessitados, substância essa que procede do sentimento e que vai interferir, sem a qual o êxito possível é sempre quase improvável. Observando as edificações de assistência nesse aspecto, somos obrigados a considerar que há muita gente detendo avançado cabedal de forças mediúnicas, de transmissão, de cura, de revelação, mas se o Evangelho não as disciplina e beneficia, assemelham-se a cachoeiras selvagens, cujas possibilidades são realmente enormes e se perdem durante vasto tempo por falta de organização e domínio para o bem. Então aqui fala a importância da reforma do íntimo, para a gente poder estar aptos para esse trabalho. Em todo lugar onde haja merecimento aos que sofrem, todo lugar onde haja merecimento aos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, a gente tem que ter essa boa vontade, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficácia. Então, aqui é os espíritos, bons espíritos, eles vão ajudar quem merece e vão ajudar quem tem boa vontade para dar o passe. Né? Qualquer cota de boa vontade é espírito de serviço, recebe de nossa parte a melhor atenção. Então, como a gente é muito falhos em muitos aspectos, por sermos espíritos imperfeitos, o que mais eles esperam da gente é a boa vontade. Se a gente tem a boa vontade, a gente faz muita coisa, muitas obras, né? Por exemplo, nós estamos há 3 anos aqui realizando o Natal, Páscoa, Dia das Crianças, estamos todo mês entregando cestas básicas, com certeza tem algumas vezes que a gente dá trabalho, a gente se benega, se renuncia, mas a boa vontade estando ali na nossa frente, a gente sempre vai conseguir alcançar nossos objetivos. Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa do dicionário terreno com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada, força mental sob a alavanca da vontade. Então, quando eu vou fazer o passe, a minha boa vontade e é a força mental sobre a alavanca da boa vontade. Então, eu tenho que pensar e mentalizar essa força e essa força mental ali. O passe poderá obedecer a fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, o Consolador Emmanuel fala que dispensa contato físico, não precisa ter o contato. Mas, se a pessoa acredita que aquilo vai melhorar no passe, ele deixa a vontade para a pessoa fazer. Aqui essa parte é bem legal, aqui, a parte 4. Eu vou ler um pouco sobre fluidos, aqui no livro da Gênesis, e depois vamos entender a importância do passista, como ele tem que fazer o passe, e o que vai receber também. Como se há visto, esse aqui é o livro da Gênesis, capítulo 14, fala sobre os fluidos, tá? Eu esqueci de falar também, tem o princípio inteligente e o princípio espiritual, né? Depois, quando a gente está encarnado, a gente tem o fluido vital. Então ele vai pegar o fluido universal, quando a gente começa a encarnar como homens, e ele vai pegar aquele fluido espiritual, ele vai fazer o corpo, respectivo a cada planeta Terra, ele vai ser diferente. Daí,
quando a gente encarna, a gente vai ter o fluido vital. Por exemplo, o Alan era para viver 80 anos, então vai ter um fluido nele para viver 80 anos. Mas se eu começar a beber, fumar e tudo mais, eu vou denegrir esse tempo e daqui a pouco eu vou desencarnar com 60 anos. Então esse é o fluido vital. Se tiver gente doenças, alguma coisa assim, também vai denegrir esse fluido vital. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando essas nossas energias, né? Vamos falar sobre isso. Como se avista o fluido universal, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal, o princípio inteligente, o princípio espiritual. Ele é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que filtra no corpo de deterioridade uma parte de substância do seu envoltório fluídico. Então eu vou ter um envoltório fluídico no princípio vital, fluido vital, eu vou passar o meu fluido vital para uma pessoa. Então ela vai recuperar um pouco aquele fluido vital. A cura se opera, a cura se opera mediante a substância de uma molécula malsã para uma molécula sadia. Então tem as moléculas tão ruins, o passe vai recuperar aquela molécula. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, conforme o passe, como a moral desse passe. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a missão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam em uma fonte pura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, quando eu for dar um passe, eu tenho que realmente pensar que essa pessoa vai receber esse passe, que ela vai melhorar, e eu tenho que fazer força da vontade, pensar que realmente está acontecendo. Se eu vou dar um passe, assim por dar passe não vai adiantar nada. Aqui está falando isso. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. De acordo com as circunstâncias, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Então, às vezes, eu vou dar sempre passe e a cura dela vai demorar. É lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes, é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitas matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se haja subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Tá, isso aqui eu já li. É muito comum a faculdade de curar pela fluência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Aqui estão falando médios curadores, tá? No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam um grau eminente. Nestes últimos tempos apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam um grupo natural, o que o poder de operá-las não constitui privilégio, e que se segue que não se operam fora da natureza, que só não são milagres, ele quer dizer aqui. Então, conforme toda a humanidade veio, teve pessoas que curavam, por exemplo, Jesus, teve certas pessoas que só botaram a mão, eles conseguiam curar. Mesma coisa quando começou as manifestações físicas, né? As mesas girantes, tu fazia uma pergunta, ele respondia com sim, duas, começou aquela época muita manifestação espiritual para o pessoal, porque estava dando início ao espiritismo, né? Para o pessoal começar a receber aquela verdade. Depois foi os médios de efeito físico, é a mesma coisa, eu tenho o meu fluido universal, eu quero que o espírito apareça aqui, então eu tenho que ser médio de efeito físico.
Então o espírito ele vai pegar o meu fluido vital, meu fluido, junto com o fluido dele e junto com o fluido universal, e ele vai conseguir se tangibilizar ele. Então, às vezes tem certas pessoas que vêem o espírito dentro de casa, é porque tem algum médio de efeito físico na casa. Às vezes não é nem a pessoa que está vendo, é um filho, é alguém que está na casa, que o espírito consegue pegar esse fluido da pessoa e consegue se plasmar, ou ouvir, tudo isso é mediunidade. Então, a humanidade teve várias, no período dela, que começou a ter manifestações físicas, depois viram que não precisava mais ter essas manifestações físicas, porque a gente tem a psicografia, a psicofonia, né, hoje em dia, e as curas também, teve um tempo que também teve muitos curadores, mas hoje em dia a gente vê que não precisa mais. Isso aí, a gente está no planeta de provas e expiações, então a gente tem que passar por certas coisas que acontecem, que a gente vai ler depois aqui. Então, vamos dar continuidade. Livro Consolador. Como devem ser recebidos e dados o passe? O Emmanuel responde. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, expressando qualquer contato físico na sua aplicação. Então ele está querendo dizer, se eu sou um médico passista e eu vou querer fazer certos movimentos, e eu estou crendo que isso aí está ajudando, está liberado para fazer nessa questão. Ele está dispensando também que tu não precisa fazer, encostar na pessoa o físico. Mas também, se tu acredita que isso pode fazer, só que também a gente tem que ver o outro lado, aquele que recebe. E o que recebe, como é que ele vai sentir tu fazendo vários movimentos ou começar a encostar nela? Então tu tem que ter uma união muito, muito grande. Para o passe ser muito bom, o passista e o que recebe. O que recebe também tem que estar acreditando que está recebendo aquela coisa. Se ele vai estar com pensamentos negativos, o passe não vai dar o resultado que deveria dar. Aqui no mecanismo, mecanismos da mediunidade do Chico Xavier. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, e ele recorremos ainda uma vez para definir o medianeiro do passe magnético por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do enfermo. Então a gente vê muito, como é que eu posso dizer, em igrejas católicas, igrejas evangélicas, até espírita, espiritualista, aquela de hipnotizador, aquele que fala, agora estamos, tu fala com uma voz grave, com uma voz de poder, e as pessoas acreditam. Às vezes é o médium fascinado. Tu fala, tudo que falam as pessoas acreditam, então tu acaba acreditando no que aquele padre, pastor está falando. Vamos fazer uma limpeza, isso, aquilo, e isso que ele está falando, a hipnótica, hipnose ali, de tu usar da tua autoridade, todas as pessoas acreditar, até o espírito acaba acreditando. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, o casal ideal, né, o passista e o que recebe, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um ao outro. Então o plano espiritual vê, nossa, o passista está e o que está recebendo estão, os dois estão de parabéns, opa, vamos dar um crédito para esse tratamento. Ainda empoderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior, na medida dos créditos de um e outro. Os dois vão receber um amparo ali. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento, ele precisa ter méritos, de que dá testemunha, emite ondas mentais características assemelhando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através das várias funções do sangue. Então ele tem que ser merecedor.
eu vou fazer um tratamento, eu vou lá fazer 10 passos, eu estou escutando a palestra ou fico olhando para os lados, alguma coisa. Eu estou estudando sobre amor, perdão, eu estou tentando melhorar, estou me esforçando, esse sim vai receber amparo. Agora, se eu vou lá e recebo todo o tratamento e não faço nada para mudar, tu não vai ser bem visto para a espiritualidade. Eles vão te fazer umas limpezas, mas depois tu vai ser a pessoa que vai na casa espírita sempre fazer passe, vai estar sempre olhando para os lados, não vai receber o amparo, não vai receber a cura. Tu tem que ser merecedor desse socorro ali. O socorro quase sempre hesitante, a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares da que se serve, lhe regula os movimentos e lhe corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis. E estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível e assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se molda. Vontade do paciente. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de que fez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Então, quando a gente for receber um passe, não fiquemos esperando, eu quero receber o passe daquilo ou daquele. Independente de quem for dar passe, fecha os olhos e receba aquele passe com fé, com fervor, que tu vai receber. Não receba de qualquer jeito, não. Esse estado de ambientação ao fluxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo, em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os próprios do comando espiritual que os agrega. Então, o nosso corpo, cada célula é um ser vivo, o nosso corpo é, se a gente for começar a falar como é que funciona o sangue, o coração, tudo, são vidas ali, cada um tem sua função. Então, quando eu recebo o passe, recebo aquilo lá com fervor, ele começa a dar um sinal para onde está errado alguma coisa, ele vai começar a melhorar aquela célula, malsã e tudo mais. Evolução em 2 mundos, Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, Chico Xavier. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente daquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida do bem pode sorguer a vontade enfraquecida de outrem. Então, isso aqui é para o passista. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente daquele que se baseia no divino manancial da prece, faz a prece ali, a vontade fortalecida no bem pode sorguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico nessa ou naquela contingência se recomponha para o equilíbrio indispensável. Olha que importante, né? Então a gente vai dar um passe, a outra pessoa está má, e eu consigo fazer tanto bem naquele passe que eu consigo reerguer essa outra pessoa. É isso que ele está falando os domínios da mediunidade, Chico Xavier, André Luiz. Questões preliminares. Como o instrutor Aulus define o passe? Segundo Aulus, o passe é uma transfusão de energias. Então, transfusão de energias, alterando o campo celular. E aduziu, renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Então a gente tem que dar muito aquele pensamento negativo, aquela raiva, ódio, ciúme, tudo isso faz muito mal para nossas células, e ela vai dar uma doença, vai dar um problema. Então a gente tem que cuidar muito do pensamento. Tem uma frase,
a elevação moral nos há de pensamentos, pensamentos bons, né? Se a gente quer ver se nós estamos evoluindo, como é que estão nossos pensamentos? Quando alguém passa na rua, porque é gorda, ou é magra, ou é gay, todos esses preconceitos que a gente vê, como é que está nosso pensamento? O homem que é muito sexual, quando passa uma mulher, qual que é os pensamentos? O que ele fala? A gente tem que pensar, por isso que Jesus falou, orai e vigiai para não cair em tentação, pois a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então se está com primeiro aquele pensamento negativo, já se vigiou te acalma, não é esse pensamento que a gente tem que seguir. Então é errado errar, a gente vai errar, mas a gente tem que errar, mas erguer, a gente não tem que continuar se a gente quer evoluir. A gente tem que cada vez deixar mais a matéria e evoluir espiritualmente. Orar em nosso favor e para o próximo. Assim que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. Então quando eu oro, eu estou restaurando as minhas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética do passe, à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir. Os espíritos estão só esperando essa boa vontade de nós. Será sempre assegurada as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que seu amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras. Evolução em 2 mundos, orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética. Essa aqui eu estou repetindo. Tá. Então, esse é o 3, o 4, o 5. O passista necessitará. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Eis porque se lhe pode a sustentação de hábitos nobres, então a gente precisa ter hábitos nobres, e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço, de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. Então ele nos compara com o tungstênio na lâmpada antigamente, se a gente conseguir fazer o passe dessa maneira. Vamos para o 6 aqui. A cura pelas preces. Questão 95, acho que é o Consolador. Em face dos esforços na medicina, como devemos considerar a saúde? Como a gente deve considerar a saúde? O Emmanuel responde. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, se a gente está tudo bem com a saúde, estamos bem saudáveis. Perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da alma. Então não adianta eu estou bem de saúde, não ter câncer e tudo mais, se eu estou com raiva, ódio, eu brigo, faço isso, daqui a pouco vai me gerar uma doença, um câncer por causa disso. Né? Podem-se obter curas unicamente por meio da prece, livro dos médiuns? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então, isso que os Espíritos nos falam. Então, por exemplo, uma pessoa, botar um dos livros de André Luiz ali, uma pessoa tinha o vício do álcool, então ela bebia, ficava, ia nos alcoólicos anônimos e quando vê, todo mês parava lá na clínica. Então o que aconteceu? E ele não melhorava, ele ficava mal com a sua família, com o teu próximo, com tudo mais. Então o plano espiritual, os espíritos vieram, deram um passe nele
um passe para ele ficar ruim. Então às vezes a gente acha que é só os obsessores, não. Os próximos passos, vamos dar um passe nele para ele ficar ruim, e dessa maneira ele vai ficar obrigado a ficar 6 meses no hospital, da qual ele vai ser obrigado a ficar sem beber, e ele vai cair em si para ver o que ele está fazendo na sua vida e na sua mulher, nos seus filhos, para ver se cai em si para mudar de vida. Então é isso o que acontece. Às vezes a gente vê aquela saúde. Eu, por exemplo, era um cara muito orgulhoso, trabalhei 8 anos numa empresa, me achava demais. Quando vê, eu pensei que eu ia conseguir emprego em qualquer lugar, fico 7 meses desempregado. Por quê? Então foi difícil, foi complicado, mas eu aprendi um pouco a humildade, me colocar no lugar, e então certas coisas acontecem para a nossa evolução espiritual. A gente estava há mais de 3 anos praticando a caridade e tudo mais, como a gente tem feito palestras, atendimento fraterno, e me dá uma hérnia de disco, uns 2 anos atrás, que eu tenho que ficar uns 7 meses afastado, com meses gritando de dor, mais de 2 meses ali, a minha família está de prova. E aí, tá, o cara faz bem, faz tudo aquilo, mas são coisas, né, então, que acontecem na nossa vida. Todo mundo, como eu não falei aqui, mas eu sempre falo nos vídeos, nós somos um planeta de prova e expiação. Nós vamos evoluir espírito, mas os planetas também. A nossa primeira reencarnação foi num planeta primitivo, onde no máximo o homem das cavernas. Depois a gente passou para um planeta de provas e expiações, onde a gente conseguiu passar por provas. Então eu preciso, na outra vida eu fui muito rico, fui muito nobre, eu ajudei, então minha expiação na outra vida, eu vou ser pobre para tentar aprender. Eu posso fazer oração, me arrepender no fundo do coração pelas coisas que eu fiz, mas Deus vai te perdoar, mas na outra vida tu vai ter que provar isso aí, para tu ver se tu realmente aprendeu. Então isso é um planeta de provas e expiações. Eu tenho que passar por prova, eu quero passar pela prova da pobreza, da riqueza. A maioria a gente vai espiar, e de vez em quando a gente consegue, por mérito, passar por algumas provas, e às vezes até a gente escolhe, né? Depois vai passar por um planeta de regeneração, que a gente está passando, por um planeta de por vários planetas, né? O primitivo, provas de expiação, o celeste, e o último vai ser o que a gente vai precisar mais reencarnar. Então no momento é o que a gente tem, por isso que a gente tem muita maldade, muita aprovação, porque aqui uns nascem mais ricos, outros mais pobres, porque a gente está no planeta de provas e expiações. E qual que é o nosso maior mérito? Como que a gente tem que passar? Não reclamar. Independente do que aconteça, não reclama. Isso que nós vai nos fazer muito evoluir. O cara nasceu com uma certa doença, um determinado aconteceu isso, aquilo, o cara não reclamou, era um incentivador para as outras pessoas. Esse cara, quando desencarnar, vai passar a provar disso. Agora a pessoa que tem uma enxaqueca, tem uma doença, tem isso, aquilo, vive reclamando, ela está cometendo, está fazendo errado a sua vida. Por isso que Jesus, o Evangelho, tudo fala para não reclamar. O servo do Senhor não convém contender nem murmurar. Tem várias frases falando desse requisito ali. Questão 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Eles podem fazer isso? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito do quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano espiritual, do superior. Então pode acontecer. Tá, mas a pessoa tem mérito, tem alguém na família que tem mérito, às vezes a gente está passando por certa coisa, mas algum parente desencarnado foi muito bem, muito bom, e ele tem certo mérito que pode te interceder aqui no planeta Terra. Então, por isso, quando a gente perde alguém desencarnado, não adianta ficar só me murmurando, chorando. Claro, a gente vai viver o luto, mas se eu quero ajudar esse desencarnado, eu vou praticar o máximo do bem de caridade para que ele possa um pouco desse bem interceder por ele. Esse que é o caminho. A questão 81. Os protetores espirituais podem solucionar de forma decisiva os nossos problemas? Então, aquela coisa que a gente quer sempre esperar do outro, né, em vez de ter as ações. Não, é um equívoco bastante comum esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para os nossos problemas. Tal atitude decorre da antiga viciação mental do planeta. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos. Lembrou Aulos:
sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Zaqueu, o rico, prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Então, ele ajudou Zaqueu, mas ele caiu em si e mudou a sua conduta. Zaqueu foi feito constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Quem quiser ver sobre a Madre Teresa de Calcutá, no livro Boa Nova de Chico Xavier, conta muito legal a história dela. Dito isso, Aulus aduziu: segundo reconhecemos, serei lógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho de correspondente ao sustento do servidor, ou subtrair a lição do aluno necessitado da luz. Então, quando a gente passar por alguma prova, uma expiação, os espíritos, parece até um pouco debochado da nossa parte pensar, mas eles falam que a gente tem que ficar alegre, ficar feliz. Opa, estão nos colocando à prova, é o momento para eu evoluir. Vou aproveitar essa oportunidade, não reclamar, não murmurar, mostrar para todo mundo que eu sou forte, que eu tenho fé em Deus e vou seguir em frente. Livro dos Espíritos. Tem os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. A única coisa que a gente pode pedir em oração é coragem, paciência e resignação. É isso que eles sempre falam. Passou por prova, me dá coragem, paciência e resignação. Como é que foi Jesus antes de Judas chegar lá e ele for crucificado? Ele chegou com os discípulos: fica aqui que eu vou ali orar. Se ajoelhou e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Senhor, se não pode ser afastar de mim esse cálice de sofrimento sem que eu não beba, então que seja feita a tua vontade. Então ele fez essa oração 3 vezes. Ele pediu intercessão, mas, como a oração diz, seja feita a tua vontade. Eu tenho que passar por isso. Ele fez essa oração para nos mostrar quando a gente tem que passar por determinados momentos, ter paciência, coragem, paciência e resignação. E quando ele saiu dessa oração, ele saiu revigorado. Foi 3 vezes orar e saiu bem. E foi entregar nas mãos dos martírios e tudo mais. Ficar igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos dos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus deu-vos-la, outorgou para dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem, mas não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. Deus ajuda aquele que se ajuda, né? Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e abri-vos. Sabei ainda que nem sempre é o mal o que vos parece ser. Frequentemente do que considerais o mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atenuais no momento presente, ou na vossa própria pessoa. Então, a gente está aqui no momento aqui reunidos aqui. Isso aqui é a passagem, daqui a pouco nós vamos desencarnar e a gente vai voltar para lá. Aqui é um planeta escola, nós estamos passando por uma faculdade, por algum estudo, e pelas suas obras os conhecereis. É isso que a gente tem que tentar levar, conhecimento e caridade, né? Oração que deve ser dita pelo doente. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, é o último capítulo. Vamos ver como é que é a oração do doente que deve ser feita. Ele dá uma sugestão: Senhor, pois que és toda a justiça, confia isso no Senhor. A enfermidade que te aprouve mandar-me necessariamente, eu a merecia. Então ele se coloca no papel de humilde. Eu a merecia, visto que nunca impôs sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura, a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado, restituir-me a saúde. Bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito que seja ele do mesmo modo. Submeto sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ser por teu fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que estas enfermidades sejam para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé
e a submissão da sua santa vontade. Então aqui ele vai falar mais um outro texto em relação sobre isso. Tá? Aqui ele fala, tem certas casas espíritas, espiritualistas, que tem um médium, quem que vai fazer o atendimento fraterno, ele está incorporado ali, e ele que vai passar a receita do chás e tudo mais. Né? Então ele faz essa questão para essa questão. O fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? O guia espiritual é também um irmão e um amigo que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças, aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alfitrando essa ou aquela providência. Ele cooperará para as melhores de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar as leis das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Se as enfermidades, questão 97, são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc, etc. Então a gente tem que cuidar, isso tem muitas casas espíritas, para aquele tratamento lá com câncer, com médico, nós vamos te curar aqui. Então a gente tem que cuidar dessa fé cega. É isso que ele está perguntando aqui. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que o serviço de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, assegura a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então aqui ele fala sobre isso, né? A gente tem que cuidar sim do plano físico, sim. O Chico Xavier, ele teve problema no olho, ele teve hérnia, ele teve várias doenças e sempre estava lá buscando um médico, nunca deixou de faltar isso. Aqui tem um relato de Chico Xavier, só para dar naquele livro que eu mencionei, do Chico Xavier. Numa noite de 1931, quando escrevia mais um dos poemas de seu livro da estreia, Chico sentiu o olho esquerdo invadido por fragmentos de areia. Esfregou os grãos imaginários, mas a coceira continuou. Experimentou fixar a lâmpada com a pupila incomodada, mas em vez da luz acesa, viu um foco difuso. Mal conseguia enxergar os versos recém-escritos e assinalados por Casimiro de Abreu. O rapaz ficou assustado e rezou mais uma vez. O doutor Bezerra, o espírito, apareceu para ele, tateou o olho e diagnosticou. Sua vista amoleceu por razões que não podemos saber agora. Prepare-se para ele tratamento em Belo Horizonte, para que a sua família não diga que você ficou sem se tratar por nossa culpa. 2 dias depois, um amigo o levou à capital mineira e o oftalmologista diagnosticou. Isso é um tipo de catarata obscura e inapropriada. O Chico nunca mais se livrou dos grãos de areia e ficou desconfiado de ter sido atacado por falante das trevas. Então, resumindo, Chico Xavier, ele podia receber o amparo, o socorro do plano espiritual, ele foi orientado para Chico Xavier, não, se tu vai fazer atendimento fraterno, isso aqui, para eles ir para buscar médico, como é que tu vai ser privilegiado para uma cura, né? Até teve um médico curador, que até saiu o filme, agora esqueci o nome dele, mas saiu o filme dele, você sabe, né, desse médico curador aí. E ele pediu para o Chico Xavier ser tratado, e o Chico não quis ir com ele. Tá? Vamos lá. Eu ia falar um pouco das doenças, mas eu vou passar um pouco para isso. Muito nome, vamos lá. Tá, isso é muito interessante, tá, gente? No máximo, nós vamos ficar no máximo aqui 2 horas, mas eu vou tentar sair de ser um pouco menos, tá, gente? Para não precisar fazer 2 aulas sobre o passe.
A gente sabe do fluido vital, né? Então, o fluido vital cada um tem, uns têm mais, outros têm menos, conforme a doença. Se a gente é mais criança, o fluido vital tem menos. Se a gente está mais velho, mais idoso, aí o fluido vital tem menos, então. Então, quando a gente for dar um passe em criança, mulheres grávidas, ou pessoas mais idosas, a gente tem que ter cuidado. Isso tem muitas casas espíritas que não falam, mas a gente tem que ter esse cuidado. Vamos ver aqui no mecanismo da mediunidade. Passe e oração. O passe como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável, sem qualquer contraindicação, assim qualquer que pode sempre fazer o passe. É sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda a classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física. Reconhecemos-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostram jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados no cérebro, então as pessoas que estão em coma, né? Esclarecemos, porém, que em toda situação e em qualquer tempo cabe ao médico assista a buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto através da oração constará com presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina. Eles utilizam os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Aqui não comentou, aqui comentou que tu pode fazer para todo mundo, mas quando a gente for fazer um passe na pessoa, a gente tem que ficar de 10 a 15 centímetros da pessoa. Mas quando a criança é criança, como o organismo dela não chegou aos 18 anos, ela é mais debilitada do que uma pessoa, a gente tem que ficar um pouquinho mais longe e talvez até fazer menos passe do que a gente faria para um adulto. A mesma coisa para uma pessoa idosa e a mesma coisa para uma gestante. A gente só tem que ter esse cuidado ali. Devorar no meio da prece, a gente vê muitas casas espíritas, a gente vê, né, por exemplo, a Inês que está aqui, pega uma fichinha e lê um monte de coisa na hora do passe. Tem pessoas que fazem uma oração do coração e tem pessoas que lêem. Questão, livro dos médiuns. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Eu vou ler isso aqui, eu vou ler isso. Não, é isso aqui que é o melhor. Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Então a gente tem que cuidar muito, doutrinadores ou as pessoas começam a inventar muitas regrinhas, daqui a pouco ele está fascinado e não consegue perceber isso. Toda vez que a gente bota matéria, prática, exterior, tudo mais, a gente está se ligando à matéria, a gente tem que se espiritualizar, tem que parar com essas práticas e cada vez se espiritualizar mais. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribuía para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Então, a doutrina espírita sempre comenta assim, cara, se tu vai ler aquilo lá e tu tem fé que aquelas palavras vão surgir efeito, leia, mas não precisa, né? A oração mais sentida é aquela que tu lê do coração, é tu fechar os olhos, fazer uma oração e fervor. Agora tu vai dar um passe, blá 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 blá. As palavras não tem que fazer sentido cada palavra que tu falar. Se é para tu ler um texto já decorado por uma outra pessoa, que aquelas palavras não te fazem sentido, não tem nada a ver. Tu vê muitas casas, palestras, casas espíritas, sempre fazendo sempre a mesma oração. Não, toda vez que tu vai fazer uma oração, ela tem que ser diferente, tem que ser na hora, sentida, intuída e ser do coração. Eu poderia falar mais sobre isso, mas vamos seguindo ali. Vamos deixar o 12. Aqui a gente já falou sobre dispensando o contato, né? Questão 99 do Consolador, como deve ser recebido o passe. O passe poderá obedecer a forma que for mesmo maior, só quem dá como a quem o recebe. Deverá esclarecer todavia que o passe é a transmissão da nova indústria espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então ele está dispensando, tu quer fazer, pode fazer, mas diz que não faz, não precisa. O passe pode ser ministrado à distância. Eu posso fazer um passe à distância para uma pessoa? Sim, desde que haja sintonia
entre aqueles que o administram e aquele que o recebe. Nesse caso, explicou Aldo, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então tem gente que às vezes vem no passe e trazem roupas para uma outra pessoa dar um passe, mas a gente está, o passe é transmitindo fluidos, então não tem como transmitir fluidos em matéria, em objeto, é para a pessoa. Então as pessoas têm esse hábito, mas na verdade tu tem que mentalizar essa pessoa, então que haja uma foto, mentaliza que ele está recebendo esse passe, e como aqui falou, o plano espiritual está só esperando pessoas de boa vontade. Então se tu fazer um passe à distância, mentalizando que essa pessoa está recebendo a cura, mentaliza tu dando um passe, doando esse passe ali, ele vai receber essa ajuda ali. Então o passe à distância é válido, muito válido. Água fluidificada, devo fazer água fluidificada ou não? No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água pode ser fluidificada de modo geral. O que é de modo geral? Vou botar vários copinhos aqui, é o modo geral. Tá? Em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular, para determinado enfermo. Nesse caso, é conveniente que o uso seja pessoal exclusivo. Então, se eu vou receber um passe, leva já uma garrafinha d'água, a tua própria não precisa abrir a tampa, esse vai ser próprio para ti. Agora, eu posso botar num lugar vários copinhos, a pessoa sai do passe, toma, e vai ser, aquela água fluidificada vai ser um bem para todo mundo, vai ser salutar, mas a pessoal vai ser mais específica. 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como seja a presença de médios curadores, reuniões de vários alimentos, etc. Então eu vou cuidar, eu vou fluidificar a água, tem que ser o médio Paulo, o Lucas ou a Josi, porque eles têm mais tempo, isso, aquilo. Vamos ver se é isso mesmo. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médios curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando os problemas dos médios individuais. Então não, qualquer um exteriorizando ali a energia, os espíritos vão fazer o trabalho deles. Nenhum corpo lhe opõe ao fluido. Obstáculo, ele os penetra e atravessa todos. Até agora nenhum se conhece que seja capaz de isolar. Então, aqui ele diz aqui que tu pode deixar com a tampa fechada ou aberta, o espírito ele consegue penetrar em qualquer matéria. Então, essa questão da água fluidificada ali. Aqui a questão do passe de tinha uns benzedeiros na época, ou padre que benze, tem alguma diferença, né, do passista? Aqui a chamada benzedura, no livro Consador, conhecida nos meios populares, será uma modalidade de passe, do passe? As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que pregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizando nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo. Toda boa dádiva é dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo da profundeza das suas explanações. A prática do bem pode assumir as formas mais diversas, as religiões mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Então pode ser a igreja católica, a igreja evangélica, qualquer religião que a intenção é levar a Deus, ela vai receber um amparo do plano espiritual ali, tá? A história lá do Chico Xavier, que ele levou o tapa, né? Como é que foi essa situação? Chico ficou paralisado, não conseguiria ajudar ninguém, precisava estar calmo,
para transmitir energia positiva. Então, Emmanuel apareceu, né? Ele levou um tapa, ele ia ter que dar um passo para ela. Ela xingou ele. Emmanuel apareceu com mais um conselho. Converse com ela. Mostre compreensão. Ainda com o resto ardendo, ele tomou fôlego e começou a se desculpar. Então, imagina tu levar um tapa, gritar na frente de todo mundo, tu tem que dar um passo. Converse com ela. Ele falou, converse com ela e se desculpa. Converse com ela, mostre compreensão. Ainda com o rosto ardendo, ele tomou fôlego e começou a se desculpar. A senhora me perdoe por ser uma pessoa tão ocupada. Não pude atendê-la em meu emprego porque meu chefe não permite. A senhora compreende. Estou ali para servir a empresa que me paga. Não posso ser demitido porque tenho irmãos para ajudar. A mulher começou a chorar. Chico voltou ao normal e obedeceu a ordem. Quando ela virou as costas, ele perguntou ao seu companheiro invisível se não tem razão de ficar irritado. Você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Para se acalmar, se lembrou de um dos mandamentos ouvidos de Emmanuel. Sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências, sem censura. Formar livros é se esquecer de você. No dia seguinte, então tudo mais. Então, no momento do passe, com raiva e tudo mais, ele conversou. Quando tu vê uma pessoa com raiva, com ódio, tu não apaga fogo com fogo, tu apaga fogo com água. Então ela tem que estar diferente, tu tem que trazer ela para ti. Então tu tenta, com licença, perdão, tu tá certo, tu tem que apaziguar aquele momento. E quando ela voltar assim, tu consegue conversar, tô agindo de certo, isso, aquilo. Mas quando ela tá brava e tu brigar, não vai adiantar nada, né? Isso que o Chico Xavier quis nos falar, tá? Então,